Está começando mais um Wall Street Cast aqui direto de Nova York, no nosso estúdio na Times Square. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bruno Corano. Obrigado pelo carinho e pela audiência de sempre. Se você ainda não segue o canal, agora é a hora. Também, para quem quiser me acompanhar nas outras redes sociais, eu sou bem ativo no Instagram, @Bruno Corano. Hoje o Wall Street Cast recebe uma doutora com 2 anos de pós-doc em imunologia pela University of Manchester. Ela é blumenauense, acho que eu nunca tinha pronunciado essa palavra, com orgulho, e cursou biotecnologia na PUC do Paraná. Ela vive na Filadélfia, mas já morou na Inglaterra, na França e no Canadá. Fundou a MePhD, é assim que você fala? Que auxilia brasileiros a fazerem pesquisa no exterior. Seja muito bem-vinda, Maria Eduarda Kraus. Duda Kraus, né? Nunca, é até estranho te chamar assim. Todo mundo me chama de Duda. E é engraçado que até quando eu posto alguma coisa que alguém me chama de Maria, eles falam, por favor, eu chamo de Duda. Obrigada, Bruno, pelo convite. É uma honra imensa estar aqui. Que isso. Vejam os outros episódios se vocês ainda não viram, para ver quantas pessoas legais já sentaram nessa cadeira. Então é uma honra. Obrigada. Como é que você saiu de Blumenau e veio parar aqui? Passando por tantos lugares, né? Foi uma progressão, né? Eu saí de Blumenau primeiro para Curitiba. Para estudar? Para estudar, Para estudar o quê? Fiz biotecnologia. Então você saiu para fazer faculdade. Na faculdade. Então, mas antes disso, você já era boa aluna? Sim. Ou você era nerd ou estragada? Não, eu era nerd. Eu sempre fui bem nerd. Até que na escola, às vezes, a gente passa por uns períodos, né? Você tá sofrendo bullying porque você é muito nerd, aí deixei as minhas notas caírem um pouco. Meus pais vieram conversar comigo e falaram, não tem problema ser nerd. Eu tinha bolsa, eu estudava em escola particular, mas eu tinha bolsa de performance. E aí eu já era nerd desde sempre, mas conforme a gente vai trocando de ambiente, a gente deixa de ser a pessoa mais nerd da sala, né? Então... Bom, é que falar nerd dá a entender que a pessoa não é articulada. Pelo menos, não sei se é porque eu tenho essa imagem, mas Sim. O nerd parece que é aquela pessoa meio boba, estudiosa, mas boba. Sim. E o nerd, pra mim, e eu me considero, eu fui excelente aluno e nem por isso não gostava de namorar, jogar bola, não era malandro. Exato. Mas na hora de estudar, eu traçalhava. Exato. Eu também, acho que é mais ou menos isso. Mas a gente tem esse preconceito, às vezes, né? De pensar que a pessoa só consegue ter essa habilidade, esse skill. Mas, sim. Então, eu fui para Curitiba fazer faculdade. E daí, no final da faculdade, eu fiz alguns estágios, né? Que a gente chama de iniciação científica, onde você realmente faz um projeto, ou você faz um pequeno projeto, ou você é parte de um projeto maior. E aí eu vi que eu realmente gostava bastante da pesquisa. E aí comecei a pensar, o que eu vou fazer, né, daqui para diante? Vou fazer um mestrado, vou fazer um mestrado aqui, vou fazer um mestrado em outro lugar. Você não tinha pressão de ter que trabalhar para se manter? Então, é que o mestrado, ele dá uma bolsa, normalmente, quando Mas que é miserável. Miserável. Né? Hoje em dia, no miserável. Brasil, muito. Em alguns lugares você até consegue viver, né, com a bolsa do mestrado e do doutorado, mas nas grandes cidades, que ficam as melhores instituições, realmente é o limite do que você consegue se sustentar ali, e olhe lá, né? Então, aí eu sentei com o meu, na época, orientador, e perguntei, né, se tem algum direcionamento, né, gosto muito disso, daquilo, por onde eu vou. E acho que é muito legal a gente pedir conselho para as pessoas que sabem mais que a gente. Em termos... A vida inteira, né? Sempre, Exato, né? Mas de carreira, às vezes, a gente acha que a gente tem que pensar sozinho e acho que não é bem assim, né? E ele me falou, Duda, veja bem, você pode ficar aqui com a gente, fazer um mestrado se você quiser, você pode fazer um mestrado em outro lugar, te dou uma carta de recomendação, ou você pode aplicar para um doutorado no exterior também. Aí eu falei, opa... Ou seja, direto. Isso. Direto sair da graduação, porque no Brasil isso não pode, né? Pode. Não é muito comum. Agora tem algumas universidades que estão começando até a colocar nos editais, né, o que é chamado de doutorado direto, mas no exterior, basicamente, a gente tem alguns países que não gostam muito, né, não aceitam muito bem essa prática. Por exemplo, a Alemanha é um país que normalmente pede o mestrado como pré-requisito do doutorado, mas em outros lugares é um doutorado. Se você vier do mestrado
ou se você vier da graduação com experiência em pesquisa, conseguir vender a sua história, ótimo, sabe? É mais ou menos a mesma coisa. E foi daí que surgiu essa loucura de eu aplicar para o doutorado na Inglaterra. Tinha um pesquisador lá que eu gostava muito, que me foi recomendado também por conexões ali com o meu orientador na época da PUC. E aí mandei e-mail para ele, por minha surpresa, ele respondeu assim no outro dia, falando assim, aqui são as informações para você se candidatar, a gente, né, sempre está aceitando aluno e tal, foi super receptivo. E aí fiz minha inscrição, fiz as entrevistas e passei. E aí fiquei na Inglaterra os anos do doutorado, depois fui convidada para fazer pós-doutorado num outro grupo lá. Quantos anos levou isso? O doutorado na Inglaterra, ele é mais curto. Isso é um ponto importante para quem tem um leque internacional, né? Que pode ir para qualquer lugar. Eu fiz em 3 anos e meio, mas o padrão é de 3 a 4. Mais de 4 anos eles normalmente não deixam. Enquanto que aqui nos Estados Unidos, você vai fazer 5, 6, às vezes 7 anos para um doutorado, né? Então, eu fiz em 3 anos e meio, daí fiz mais 2 anos de pós-doc na mesma instituição, mas em outro grupo de pesquisa, estudando uma coisa um pouquinho diferente. E onde entra a França nessa história? A França, eu já tinha morado 1 ano na França durante a minha graduação. E daí que veio essa questão, porque na verdade, eu nunca nem tinha ido para a Europa, até eu ir com a mala, sabe? Então, eu tinha vontade de ir, eu tinha aquela fascinação com França, eu já fazia francês na época. Não sei de onde, mas... E daí, tinha aquela fascinação pela França, e aí eu falei, tem esse programa de intercâmbio, vou me candidatar. E aí fui aprovada, fiz as provas lá, passei 6 meses estudando, e depois consegui um estágio numa empresa de pesquisa na França. Então, eu fiquei 7 meses estagiando lá também, mas isso durante a graduação, antes de eu ir morar na Inglaterra. Então, ou seja, você afiou seu francês, você fala francês bem. Vamos dizer que eu falava, porque isso já foi em 2011, né? Vai atrofiando, né? Sim, a gente perde. Eu sei como é isso. E aí, quando que você saiu do velho continente e veio para cá? Na pandemia. Essa foi uma questão mais familiar, né? Eu acabei vindo, na época da pandemia, foi uma loucura, por isso que eu morei no Canadá, mas o Canadá foi realmente nossa residência de pandemia, porque o que tinha acontecido? Eu pedi a conta do meu pós-doc. Nem sei se é relevante essa história aqui, mas enfim, qualquer coisa depois vocês cortam. Eu pedi a conta do meu pós-doc antes da pandemia, né? Já tinha falado com o meu chefe, olha, meu marido vai se mudar, ele é residente aqui nos Estados Unidos. Então peraí, onde entra aí essa parte? Você casou no Brasil ou na Inglaterra? Não, ele é canadense, a gente casou no Canadá, mas a gente morava na Inglaterra. E onde vocês se conheceram? Em Manchester, porque ele começou a fazer mestrado lá, junto na mesma época que eu comecei a fazer doutorado. Entendi. E aí ele já tinha em mente voltar para o Canadá um dia, e ele já sabia que ia fazer residência nos Estados Unidos. E aí tem as épocas ali tudo, né? Então eu já tinha falado pro meu chefe, vou sair porque a gente vai se mudar para os Estados Unidos. E aí veio a pandemia, e aí eu tinha, assim, 2 meses de contrato ainda no meu pós-doc. Canadense pode morar aqui livremente? O pai dele é americano, então ele tem... Tá. Mas para residência pode, né? Porque eles dão um visto de trabalho, de estudo. Porque ele é médico, mas não porque ele é canadense. Isso, pela função, não pelo... Isso, acho que não pode não, mas eu não sou boa dessas coisas de visto. E aí, quando faltava assim 1 mês e pouco, 2 meses para o meu contrato acabar, veio a pandemia, a gente estava fechando tudo lá. E os meus colegas falavam, vai embora, você vai ficar sem... Eu já tava com visto para vencer, né? Você vai ficar sem visto, vai ficar sem família, você vai ficar aqui sozinha, vai embora. Aí eu comprei um voo, não, foi cancelado, comprei outro, foi cancelado. No final eu fui de trem até Londres, e eu consegui um voo de Londres, porque morava em Manchester, né? E aí consegui ir para o Canadá, e fiquei esse período da pandemia no Canadá até a gente conseguir vir para os Estados Unidos. E agora a gente está aqui, a gente morou 2 anos na Califórnia, e agora a gente está aqui na Filadélfia. Por conta do trabalho do meu marido, mas eu trabalho de casa, remoto, né, então... Mas na época da Califórnia ele já estava fazendo a residência. Isso, ele estava fazendo aqueles internatos que você faz rotations, né, em diferentes especialidades.
E no Canadá vocês foram para lá só para enrolar? Porque a gente tava sem visto para nenhum outro... Quer dizer, eu, né? Tava sem visto para nenhum outro lugar, esperando saber o que... E ele também, o programa dele aí tava tudo suspenso, né? Porque foi bem na época ali da pandemia estourando, maio de 2020. Aí a gente ficou lá um tempo porque meus sogros moram lá. E aí foi uma escolha vocês irem para Filadélfia ou foi também uma consequência profissional? Profissional. Eu não sei se você sabe como é que funciona o match da residência dos Estados Unidos. Eu sei que... Eu não sei direito, eu só sei que não é... É meio que o hospital te escolhe, não é você que escolhe. É uma coisa assim, não é? É um algoritmo, mais ou menos, né? Então, eles escolhem de um lado, os alunos escolhem do outro, é feito o ranqueamento. E aí... Até que o pessoal brinca que dá match. Fala igual o Tinder. Isso, exatamente. E o nome do programa mesmo é match, né? Do algoritmo lá que faz isso. E aí você faz o ranqueamento. E aí, por questões, enfim, da gente escolher cidades com mais baixo custo de vida, a gente tinha algumas mais no interior da Califórnia. E aí a Filadélfia estava entre as nossas escolhas ali. E ele acabou passando. Mas é um sistema meio bizarro. Você já chamou algum médico aqui? Você devia... Não, sim. Bizarro no sentido do primary doctor, desse esquema e da forma que ele te atende? Também não, mas eu digo da escolha mesmo, de ser um algoritmo, né? Você faz entrevista, tem todo um processo de você fazer o processo de provas antes, que é uma prova geral, uma aplicação generalizada, para você entrar na residência mesmo como médico, digo, sabe? Mas, querendo ou não, no final, é um dia que sai o resultado, que você descobre onde você vai morar. E pode ser, tipo, meu marido fez, sei lá, 115 aplicações. Você não tem como saber direito, sabe? Então, é bem diferente da residência do Brasil, né? Pô, mas é um lugar ótimo, né? É ótimo. A gente escolheu nas nossas top escolhas ali justamente porque é bom de morar. Tem muita coisa acontecendo, né, universidades, e tem até um dado que 1 em cada 6 médicos treina na Filadélfia, porque tem tantas instituições, também tem muitas instituições de pesquisa. E aí, lá vai você junto. E aí, quando que você começou eu nem sabia que era esse o nome, PhD. Então, eu comecei... Porque o seu nome pessoal é mais forte que a marca. Mas é porque é Maria Eduarda, PhD. E também pode ser PhD, é tipo uma dobradinha, assim. Entendi. Mas eu comecei... Na verdade, eu já fazia conteúdo para o Instagram na época que eu fazia pós-doc. Então, eu, tipo, para o público leigo mesmo, para colegas da ciência que não eram muito da minha área, eu falava, olha, a gente está fazendo experimento hoje, a gente vai analisar esse tipo de células, vai rodar uma citometria nessa máquina aqui. E aí surgiam muitas dúvidas, assim, como que eu faço para fazer pesquisa no exterior? Eu também quero. Eu quero fazer um sanduíche, eu quero fazer... Sanduíche é quando você passa uma parte do doutorado, né, fora. Quero fazer um sanduíche, quero ir fazer um pós-doc e tal. Aí eu comecei a ajudar uma pessoa aqui, uma pessoa ali, fazer uma ligação aqui e responder dúvidas. E aí, quando eu fiquei os últimos 2 meses do meu pós-doc trabalhando remoto, né? Uma pessoa de laboratório trabalhando remoto fica meio doida, né? Aí eu falei, vou começar a fazer conteúdo focado mesmo para ensinar as pessoas a fazerem isso, que até então era uma divulgação de ciência de forma mais geral, né? E daí que surgiu, porque... Comecei a falar disso, começou a aparecer gente. Não sei aplicar para bolsa, como que faz? Eu tenho que pagar, não tenho que pagar. E foi mais ou menos aí. Aí você percebeu que tinha mercado e que as pessoas tinham carência. Isso. E assim, vamos combinar, né? Eu não sei do quanto você está inteirado da situação de ciência, de pesquisa no Brasil. Eu estou inteirado no nível de uma pessoa comum que acompanha a imprensa. Eu sei que está precário. O que eu ouço é só isso. Precário, lamentável, cortam as verbas. Praticamente, não vou dizer que inexiste, mas tá ruim, né? E o brasileiro, ele é muito criativo, ele é muito esforçado, né? A gente tem uma ética de trabalho muito boa, digo na parte da pesquisa pelo menos, né? Que é onde eu sei mais. E assim, a gente não tem o mínimo, sabe? Coisas que no exterior são básicas, tipo você ter acesso à infraestrutura, você ter acesso a reagentes, você ter normalmente aí uma bolsa que paga os seus custos sem você se preocupar, você ir para congressos com tudo pago, você ter acesso a reagente, eu digo até numa questão mais de logística mesmo, né? Porque no Brasil a gente chegava a pedir um reagente, a gente precisava de um anticorpo para fazer um experimento.
demorava 1 mês, 2 meses, no mínimo, assim. 2 meses era o básico que demorava. Você não consegue ter uma vazão muito grande, você não consegue ser muito impulsivo com a sua pesquisa, né, espontâneo. E quando eu cheguei na Inglaterra, next day delivery, no dia seguinte, estava ali na minha bancada. E sem contar a questão de muitas vezes você não podia nem pedir, porque não tinha verba para pedir no Brasil, né? E quando a gente olha em números, acaba ficando ainda mais chocante, porque você olha um orçamento da CAPES, que é provavelmente aí o maior órgão de fomento de pesquisa no Brasil. A CAPES, acho que teve o orçamento do ano passado ali por volta de 5 bi reais, né? 5,4, acho que foi. E quando a gente olha para uma agência norte-americana que tem muitas, né? A gente tem um número maior de agências, e óbvio, tem mais pessoas também, mas não vamos nem entrar nesse mérito. A gente tem o orçamento do NIH, por exemplo, estando em 48 bi dólares. Como que você compete? Não tem como competir, né? Então, é justamente isso. O pessoal no Brasil acaba fazendo milagre, muita gente acaba entrando nessa questão. E aí tem a pressão pela publicação, né? Que a gente chama... tem até um fenômeno que causa isso, que é o salami science, onde você tem que separar a pesquisa em vários artigos diferentes para ser publicado e gerar os números ali que as agências de fomento pedem. Acontece muito mais no Brasil do que em lugares como aqui, né? Então, você acaba tendo que realmente dar o seu sangue por aquilo e acaba fazendo realmente quem ama, né? E a gente não tem nenhuma regulamentação de carreira, né? O pesquisador, né? A profissão de pesquisador não existe no Brasil. Então, você não tem muito para onde ir. Depois do seu doutorado, o pós-doc, ele é considerado um bolsista no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, você é um contrato de trabalho, né? Você é um colaborador da universidade ou do PI, que é o Principal Investigator, o chefe de grupo. Então, assim, muita gente precisa dessa oportunidade e realmente é o que está acontecendo hoje em dia, que é a fuga de cérebros do Brasil, né? Que talvez a gente pode chamar de circulação de cérebros, né? Onde os brasileiros estão saindo realmente para buscar um lugar onde eles consigam ter uma carreira dentro da pesquisa e onde eles consigam fazer a pesquisa que eles querem fazer ou podem fazer com condições. Aí você começou a atender esses interessados no formato de aula, de mentoria, como é isso? Eu testei alguns formatos diferentes para ver até o que eu gostava, né? E eu comecei fazendo workshops, então eram grupos pequenos de pessoas, a gente passava um sábado inteiro falando de quase todo o processo de candidatura e principalmente de documentação mesmo, né? Que essa é uma dificuldade grande dos brasileiros em se vender. Mas esse formato depois, o pessoal deu feedbacks que era muito cansativo, que eles no final do dia já estavam esgotados, falaram muito conteúdo, vamos dividir. E aí eu fiz o meu curso gravado, então são várias aulas para você ver conforme você progride, mas eu também faço mentorias e consultorias pontuais, assim, porque tem gente que às vezes tem um caso muito específico de recolocação profissional, ou eu tenho mais e mais agora professores universitários no Brasil concursados, que daí fica naquele de vou sair, não vou sair, ou médicos que querem deixar a clínica, enfim. E você atende só quem quer migrar para pesquisa? Não necessariamente, mas para quem quer fazer um mestrado ou um doutorado, ou um pós-doc. Porque fazer mestrado e doutorado é amplo para qualquer um. Sim. Né? Uhum. Não necessariamente para quem quer seguir para pesquisa, mas também inclui quem quer seguir no mundo acadêmico. Sim. E especialmente para quem está no corporativo, que eu acho que é a grande fatia, né, dos estudantes. Sim. Porque, na verdade, a gente trabalha... eu acabo focando muito em quem quer fazer um mestrado mais acadêmico, né? Mas eu também tenho alunos e clientes que fazem mestrados profissionais ou até doutorados profissionais. Eu tenho uma mentorada que ela foi aceita com bolsa full ride, né? Que é quando você recebe a bolsa da universidade, então ela não paga as tuition fees, as mensalidades anuais, né? As mensalidades anuais ficou bom, mas as mensalidades que são cobradas aqui anualmente, né? Então ela não tem que pagar as taxas da universidade, ela ainda recebe um valor para ela se manter. Ela foi aprovada num programa que tem foco de recolocação depois do doutor na indústria, né? Que isso também tem muito mais espaço aqui. Eu acho que no Brasil ainda a indústria e ela foi para uma boa instituição? Uma ótima instituição, um excelente programa. Porque isso é uma economia gigante, né? Sim. Em média, eu não sei, eu não é minha área, mas eu vejo que os mestrados, não sei doutorado,
eles custam no mínimo $36 mil por ano. Fora todo o resto das despesas, né? Pra você morar e tal. Isso, E o doutorado também. A gente tem o doutorado ali, em algumas instituições, chegando a custar $50, $70 mil a taxa anual. Sim. Tipo, Então, só mais aí, o custo de vida. Então, se ela ganha o bolsa e mais ainda auxílio... Isso, Mas alguns programas de doutorado aqui nos Estados Unidos, né? Você foca mais em Estados Unidos, eles só aceitam o número de candidatos que eles têm de bolsas. Então, para você fazer aquele programa, você passando ali nas pessoas que foram aceitas, nos alunos que foram aceitos, você vai ganhar a bolsa também para você se manter e você não tem que pagar as tuitions. Então, é um cenário muito interessante, né? Sendo que no Brasil, às vezes, você consegue fazer um mestrado ou um doutorado voluntário, né? Nas particulares, talvez você tenha até que pagar, mas em alguns casos você consegue bolsa de uma instituição externa, em outros não. É difícil as instituições mesmo terem um volume legal de bolsas para os alunos que ingressam na pós-graduação. Então, quem está assistindo, se o cara é um executivo e pensa em fazer um mestrado aqui, você também consegue auxiliá-lo? Eu consigo, mas a gente tem que ver o foco da pessoa, né? Porque esses mestrados e doutorados que fornecem a Bolsa Fulbright, eles são mais focados em pesquisa justamente por questões da Bolsa e eles vão exigir uma dedicação full-time, né? Uma dedicação integral, exatamente. Então, faz sentido para você largar o seu emprego por 1 ano, 2, 3, para você ficar imerso na academia e depois sair, ou talvez em questões de visto, talvez faça, né? O pessoal que quer um OPT, que depois quer ter currículo para um EB2, não sei, tem que pensar caso a caso. Mas então isso significa que, o seu trabalho é mais aderente para quem já é pesquisador ou acabou de sair da graduação e já quer emendar? Isso, isso mesmo. E aí como você se divulga, se promove? Só rede social? Rede social, e hoje em dia eu tenho muita indicação. Porque eu comecei... fala com o outro. Eu comecei em 2020, então eu já tenho a leva que já passou, já tá no exterior. E aí os amigos vão perguntar como é que chegou lá. Aí a pessoa fala, eu fiz esse curso da Duda, fiz a consultoria da Duda. E aí eu acabo chegando nessas pessoas. Ou professores. Eu tenho muitos professores do Brasil que me seguem e indicam de vez em quando chega um aluno meu de indicação de professores. Que legal. E onde... E em geral, essa pessoa vem, faz o mestrado ou o doutorado, e aí quando acaba, em geral, elas querem ficar, querem ir embora? Qual é a sequência? Porque aí chega uma hora que ela deixa de ser estudante e ela vai virar, de fato, pesquisadora funcionária, contratada, né? Isso, O pós-doc, ele já é um trabalho no exterior, né? Então, a pessoa já está sendo contratada para fazer pesquisa fora, se ela já chegou nesse nível. E aí, depois, a gente depende muito do gosto da pessoa. Eu tive alunos que escolheram, por exemplo, aplicar para vistos de permanência e tentar o mercado mesmo, mercado de trabalho, né, que tanto aqui quanto na Europa absorve muito melhor doutores pagando por um doutor do que no Brasil, onde às vezes as pessoas falam que você é muito qualificado para aquela vaga, né, você vai ser uma mão de obra muito cara para a empresa, por exemplo. E outros realmente gostam da pesquisa e querem continuar na via acadêmica, então para esses, na maioria dos casos, a gente tem fellowships, que seriam o passo depois do... Mais ou menos assim, tem gente que já começa um pós-doc com uma fellowship, mas é mais ou menos o passo depois, onde você tem um fomento semi-independente. Que você aplica para um grant, né, para um pote de dinheiro lá, e você começa a desenvolver o seu projeto por você, até você ser contratado por uma instituição. Ou também, se você gosta de dar aulas, a gente tem vagas de lecture, de assistant professor e etc. E todos esses caminhos dão dinheiro? A pessoa vai viver bem? É que assim, viver bem pra você talvez não vai ser o mesmo viver bem pra mim, né? Não, mas viver bem é assim, não passar perrengue, morar num lugar decente. Isso. Porque no Brasil... Não, exato. No Brasil, não são... Imagino, tá? Não quero afirmar. Não são todos os pesquisadores, assim como não são todos os professores que vivem bem. Total. Ele assim, não dá para comer fora. Esse mês dá para comer fora 4 vezes, porque não tem dinheiro. Tô supondo, tá? Talvez alguém não tenha plano de saúde, porque não fecha o orçamento. Passa sufoco, né? Sim. Não, e como passa?
Assim, né, a gente olha, tem professores no Brasil a nível universitário que ganham 37, 40, 45 reais a hora. Para dar uma hora de um doutor dando aula para uma sala de aula universitária, sendo que, para você estar ali uma hora, você provavelmente trabalhou umas 3 ainda para preparar aquela aula. Então, é um pouco absurdo, né, a desvalorização que a gente tem. No exterior, eu vou dizer que todos os professores vivem bem, que todos os pesquisadores vivem bem? Não, depende principalmente do custo de vida de onde você vai morar, porque a gente tem a crise das casas, imobiliário, né? Que você mora aqui, você sabe muito melhor que eu, né? Então, depende de onde a pessoa mora, mas em geral os salários são muito mais compatíveis com a função que a pessoa exerce, com certeza. Paga-se o mesmo que a indústria? Não. Quando você fala para a indústria, por exemplo, eu vou lá, faço meu doutorado, pesquisa, etc., e vou trabalhar na Pfizer, que é aqui do lado. Exatamente. Ela vai pagar melhor. Ela vai pagar bem melhor. E por isso a gente tem um fenômeno que para os brasileiros é muito bom. Porque os americanos, eles não querem mais ficar na academia, fazer pós-doc para ganhar, sei lá, 55, 60, 70 mil dólares por ano. Eles vão para a Pfizer, que está pagando 120, 150, 160. Entende? E aí a gente tem esse déficit de mão de obra qualificada para os pós-docs. Então, eu, assim, direto recebo mensagem de pessoas falando, por favor, divulga essa vaga para mim, porque a gente está com muita dificuldade de recrutar. Então, para os brasileiros é uma ótima, né? Você já vem com, normalmente, taxa de realocação, você já vem com um visto pago, né, pela universidade, tudo. Você vem na faixa, né, que a gente fala. Exato. Então é muito bom, não teria por que É quase que assim, todo mundo que está em pesquisa no Brasil deveria se candidatar e tentar, não? Sim, se as suas condições pessoais permitem, né? Não estou falando que todo mundo tem que vir às vezes a pessoa não quer sair por causa da família, isso e aquilo, mas pensando só do ponto de vista da atividade, não teria por que não vir, né? Não, e assim, fazer pesquisa fora é assim, um mundo totalmente diferente. A ponto de que eu ficava brincando com as pessoas assim, você sabe quanto essa fita custa? Você não sabe, senão você não estaria desperdiçando desse jeito. A gente chega com aquela mentalidade, né, de tem que fazer muito com muito pouco, né? E eles gostam até, porque daí você faz pesquisa de forma um pouco mais ecológica, um pouco mais econômica até, né? Mas é bem chocante a realidade, assim. Da fartura, né? Nossa, muito legal. Isso, então eu não sabia que tem esse mercado, essa carência. Porque, por exemplo, a profissão, a área médica é igual, né? Faltam médicos. Sim, mas não é fácil vir para cá como médico, né? Não é fácil, você diz, revalidar o diploma. Muito perrengue. É muito perrengue. Mas possível, né? Porque tem muitos brasileiros vindo. Essa parte você não milita, você não atua. Não, o que eu tenho é que são clientes médicos que querem mudar e topam sair da clínica ou querem sair da clínica por uma questão ou outra, né? Então, eu tenho algumas pessoas que conseguiram, por exemplo, programas de mestrado em políticas públicas de saúde, né? Entendi. Questões, ou até na especialidade deles, né? Dentro de um programa, sei lá, de pediatria, de family medicine, etc. E qual a idade dos seus clientes e qual o tempo para isso acontecer? Quem está assistindo fala, gostei, eu me encaixo, é para mim, e entre eu ligar para a Duda amanhã, o que eu posso esperar? Um negócio que vai acontecer daqui 3 anos ou em 6 meses? Depende muito do que a pessoa quer, né? Então, e de onde ela está se candidatando. Para vagas de mestrado e doutorado, normalmente a gente tem admissões para o fall, né? Então, quem aplicar nesse final de ano vai começar só em setembro, agosto, setembro do ano que vem, certo? Para mestrado e doutorado nos Estados Unidos, que são programas departamentais. Na Europa, eu tenho uma mentorada que conseguiu aplicar faz 2 meses para uma vaga e ela vai começar em novembro. Então, a coisa... Bem rápido. A coisa pode andar um pouco mais rápido. Até por questões de como funciona, né, os programas lá. Na Europa, tem muitos programas de doutorado que não têm aulas. Você já começa 100% dedicado à sua pesquisa. E aí, você pode começar a qualquer hora, porque você não precisa esperar começar a turma que vai ter a aula no começo, né? Então, para pós-doc, a gente recomenda uma linha do tempo aí de 6 meses antes de você começar a mandar os e-mails para os pesquisadores, 6 meses antes de você realmente querer estar aqui, né?
Porque tem um tempo ali de processamento de contrato, de você aplicar para o visto e tudo mais. E se for verba externa, daí tem que ser, que são as fellowships, né, que é aquela que ele passa um pouco mais adiante, aí tem que ser 1 ano antes. E as idades? Idade não tem restrição de idade, né? A gente tem alguns países, por exemplo, a Itália, que tende a restringir isso, que você não vai poder aplicar, sei lá, para um pós-doutorado se você tiver mais de 5 anos após a defesa do DOC. Mas não é nem a legislação. Eu vou dar um exemplo. Se você quer fazer um MBA tradicional, full-time, integral, e você quer entrar numa boa universidade, numa Ivy League, vários amigos conhecidos me perguntam, eu falo o seguinte, se você tiver mais que 30, esquece. Porque você não vai MBA, entrar, né? eles querem o jovem, né? Não o cara que se graduou e já tem uns 4, 5 anos de experiência e que tem potencial. Aí eu falei, com essa idade, 30 e poucos para frente, você tem que fazer o executivo. Senão você não... E não está escrito no site que eles que é proibido. Mas é perda de tempo. Você não vai ser aprovado de nenhum. Porque o MBA é um outro objetivo, né? Tanto que para MBA é muito difícil você ter bolsa, assim. São raríssimas. Por isso que quando a pessoa vem falando que quer MBA com bolsa, eu falo... Vamos tentar. Ou você aplica por você, ou você tenta outra pessoa. Eu não consigo prometer nada com relação a isso. Elas são bem raras, Porque a maioria das pessoas realmente vai pagar do bolso para fazer um MBA, porque depois vai ter um salário maior e tal. Mas com relação aos mestrado, talvez tenha um pouco mais essa questão de idade, porque a bolsa acaba sendo mais baixa, né? Então, isso mesmo acaba limitando, que a maioria das pessoas não vai querer vir para ganhar a bolsa, ou para correr atrás, ou para ter a rotina do mestrado. O doutorado, eu já vejo gente de várias idades fazendo doutorado, sabe? Tanto que minhas colegas tinham muitas que resolveram voltar a estudar mais tarde, aí o negócio é que você tem que fazer uma candidatura muito amarrada. Tipo, por que você está aplicando para um doutorado com essa idade, entende? Faz sentido na sua carreira ter um doutorado, ou você está fazendo porque você quer a bolsa, você está fazendo por fazer? Acho que isso é o mais limitante. Mas por questões, assim, dessas mesmo que a gente acaba tendo pessoas mais novas, e até porque a maioria das pessoas que já estão muito estabelecidas, que já têm 2, 3 filhos, acabam ficando um pouco hesitantes de mudar, trazer todo mundo para fazer um programa. Mas, assim, de limitação de idade ou de avaliação do lado da universidade, não tem muito, não. E você vê a maior parte dessas pessoas voltarem para o Brasil ou ficarem aqui? Felizmente ou infelizmente ficarem. Pela grana, pelo mercado. Sim. E a outra coisa, minha visão, tá? De alguém que está na indústria, né? Eu estou no mercado de trabalho. E mesmo se a pessoa resolver migrar, o ruim é que ela não tem experiência no mundo corporativo, mas isso é um tremendo currículo. Sim. Assim, no universo corporativo é muito valorizado. Sim. A gente tem... Eu sou o único cara no meu escritório que não tem MBA. Sério? E não Ainda te deu vontade de fazer? Senão eu estava demitido. Não, já me deu muita vontade, só que a minha rotina de vida, quando eu era moleque, sem chance, as coisas estavam indo muito bem, prosperando, muita intensidade de trabalho. Aí você vai ficando velho, o MBA normal já não pode, aí você pode fazer o executivo, mas você fala o que vai me agregar. Exato. Relacionamento vai agregar, tudo, mas porque em última instância, em algum grau aquilo é um passaporte. Mas eu não trabalho para ninguém e eu não vou captar mais recursos e não vão acreditar mais em mim depois de 30 anos no mercado só porque eu tenho um MBA. Então eu gostaria de fazer porque eu gosto de estudar. Pela experiência, né? Mas aí acaba que eu vou enrolando, deixa pro ano que vem. Mas eu faço 300 mil cursos, né? Não tem um ano que eu não faço uns 4, 5 cursos curtos. Sim. Então eu tô... Em universidades aqui mesmo. Geralmente ou volto para Penn, como eu te falei que um ano atrás eu fiquei 2 meses lá direto. Eu falei, eu não gosto muito do frio, eu até que me viro. Mas eu falei, na janeiro e fevereiro é um porre, né? Então vamos ficar lá estudando. Trabalhava à noite, mas de dia eu ficava o dia inteiro estudando. Divertido. Foi quase que quase na minha cabeça assim, eu vou tirar férias, então, mas eu não vou para Maldivas, eu vou para Filadélfia. E quando eu não tô lá, que é mais longe, não dá para ficar indo e voltando, eu faço cursos aqui em Colômbia ou na NYU. Tem um monte. Mas é isso que a gente
precisa se perguntar, né? Tipo, por que eu tô fazendo isso? Às vezes, até os acadêmicos brasileiros faltam um pouco essa visão de carreira e do que isso vai me agregar, né? Tipo, eu fazer esse MBA vai me trazer alguma coisa que eu realmente quero? Se é pela experiência também, ótimo, você pode fazer isso, né? Se você quiser. Mas se não fizer sentido, para quê, né? Só para dizer que você tem o título? Não acho necessário. E aí você ajuda a organizar essas expectativas, esse planejamento? Em que aspecto? Assim, de carreira, sim. Da pessoa, de fazer essa contestação, de falar, olha, vamos entender por que você quer, quanta grana você tem, onde você quer chegar. Sim. E aí, de repente, a pessoa vai falando, você fala, não, isso aí não faz sentido, assim você não vai chegar lá. Então, essa consultoria você faz. Sim, no pessoal, na mentoria, né, que é onde eles têm, o pessoal que tem mais contato comigo, na primeira sessão eu sempre faço perguntas que a pessoa dá uma pausa, uma assim, travada, né? engasga. Tipo, nossa, eu nunca pensei nisso. E acontece mesmo da gente não parar e pensar por que a gente quer as coisas, ou onde que a gente se vê lá na frente, ou qual que seria nosso caminho ideal, seja por um padrão ou por outro, seja só o que a gente imagina, né? Mas a gente acaba não pensando nisso, né? Então é bom trazer para cada um perguntar para si. E você pretende ficar nesse modelo daqui para frente? Você gostou de fazer isso? Eu gostei. Porque você estudou muito. Muito. Eu costumo brincar que a minha avó era uma carrasca, que eu estudei igual um camelo, mas perto de você eu não estudei nada. Então, você estudou muito, e agora? Assim, Sim, e tem até um fenômeno, como que é um termo emprestado de finanças lá do pessoal de carreira, né? Que é a sensação de você ter investido, continuado com o investimento. Como é que é o nome disso? Você continuou com o investimento, e aí ele não tá dando certo, e aí você tem medo de vender, mas você continuar com aquele vai só gerar prejuízo. Enfim, daqui a pouco vem o nome. Eu também não lembro agora. E a gente tem essa coisa, né, no começo eu olhei pra trás e falei, nossa, eu tô amando fazer isso, mas agora eu vou jogar o meu doutorado no lixo, vou jogar o meu pós-doc, poxa, né? Só que eu já vinha numa trajetória de transição de carreira desde o meu 2º ano de pós-doc, e vou abrir publicamente aqui uma coisa que é até um pouco pessoal, que eu comecei a não gostar de fazer experimento com camundongos, que era boa parte do meu trabalho. Começou a me fazer muito mal, assim, né? Realmente como pessoa, e eu sei que é importante. Não tô falando que não é muito importante. A gente precisa disso ainda, porque a gente não tem modelos que realmente consigam suprir essa questão ainda. A gente precisa desse sistema super complexo. Fazer as coisas em placa não é a mesma coisa para a maioria dos contextos, mas começou a me fazer mal. Então eu comecei a me questionar, será que eu preciso ser a pessoa que faz isso? Mesmo sendo tão importante, ou eu posso deixar os meus colegas fazerem, que eles talvez não sintam tanto. E aí foi daí que veio essa questão do que eu poderia fazer. Eu super avessa a coaching hoje, né? Mas na época eu fiz um coaching de carreira que foi muito bom na Inglaterra mesmo. E aí eu me redescobri assim nisso, e agora eu adoro pensar em voltar para academia, talvez em outras funções, mas não na pesquisa de bancada, assim. E isso tá te capacitando... Bom, primeiro que eu acho que você deve continuar empreendendo mesmo, porque eu sou pró-empreendedor. Né? Eu acho que ajuda... No fundo, você tá ajudando pessoas, você tá movimentando a economia, fomento, mas especialmente você tá ajudando pessoas a terem uma vida melhor. Demais. Isso é muito legal. E eu acho que o alcance com a pesquisa talvez ia ser mais amplo, mas o alcance que eu tenho com os indivíduos é mais imediato. E é muito sensacional. A gente já recolocou pessoas, assim, mais de algumas centenas, eu sei que clientes diretos, e como eu faço muito conteúdo já há alguns anos, eu sei que eu já cheguei ali nos milhares. E a gente já colocou brasileiros em 23 países, em instituições de Harvard, a NYU, há instituições incríveis na Europa, Manchester, que é a minha universidade, já tenho alguns alunos lá. Então, quando a pessoa vem e fala, cara, eu e minha família vamos se mudar para lá, ou até... Teve um aluno meu que veio aqui para os Estados Unidos e ele conseguiu o filho dele, né, tem umas questões de saúde, ele conseguiu um tratamento muito melhor pro filho dele. Eu fico até arrepiada. Você muda a vida da família inteira, né, com o seu trabalho. Então, para mim, isso é muito recompensador. Porque tem um negócio acoplado aí que é a imigração, né? Exato. Que é uma coisa, enfim, aí se daria outro podcast, né? Sim. E, inclusive, para quem não sabe... Bom, não sei quando que vão assistir esse episódio, né? Muito no YouTube fica lá eterno, né? Mas eu e a Duda estaremos em um evento sobre imigração no Brasil.
que se chama Imigra América, dias 2 e 3 de novembro, na Câmara de Comércio Americana em São Paulo, na Anshan, onde a gente vai estar palestrando cada um no seu terreno. Não vou falar nada de economia, não, pode deixar. Mas, no fundo, são 32 palestrantes, todos brasileiros, que imigraram e que, de alguma forma, dão o caminho e alternativas para como você conseguiu o seu green card, como você conseguiu um emprego, se recolocar, revalidar seu diploma ou conseguir até mesmo bolsa, como é a área que a Duda trabalha. Então, se o evento já tiver existido, com certeza vai ter outro agendado. Se não, se você assistir a tempo, imigraamerica.com. O que a gente deixou de cobrir nessa pauta, que eu acho super bacana? Que eu acho... acho que foi mais ou menos isso. Acho que o que a gente... Talvez as pessoas não percebam, né? É que muitas vezes a gente tem plena capacidade de trabalhar no exterior e de se destacar muito no exterior, né? A gente tem pesquisadores brasileiros brilhando muito fora do país. Mas a gente tem aquele sentimento de, por que a minha universidade não tinha tudo aquilo? Porque eu sou brasileiro, né? Muita gente tem síndrome do impostor simplesmente pela nacionalidade, origem, né? Exatamente. Então, não é um lugar que eu me vejo, não é um lugar que... Ou até, não é um caminho que aceita muito bem estrangeiros. Gente, entra numa universidade aqui na área de pesquisa para vocês verem. Você vai ter que catar os americanos, exatamente. No meu departamento, você tinha que catar os britânicos ali. Então, é um ambiente muito mais internacional. Para fechar, e a língua? Porque algumas pessoas podem se sentir ameaçadas. Meu inglês, não sei... É um deal breaker, assim? Então, estudem. É só estudar. A gente tem recursos imensos online mesmo, gratuitos para quem, né, não tem condição. Mas o que exige? Exige o TOEFL, é isso? Para mestrado e doutorado, exige TOEFL, Duolingo, IELTS, depende da universidade, vai exigir uma nota ali. Para pós-doc não tem limite de... mas tudo bem, não é nada do outro mundo, né? Não é. E geralmente, para quem já é pesquisador, intelectualmente o nível das pessoas é muito bom, né? Exato. A literatura, né, científica, ela é em inglês. A gente já está muito acostumado a ler artigo, a gente já está acostumado a ver palestra em inglês. Então, se falta um pouquinho ali, é só estudar, dar um gás ali. E eu acho que, assim, o seu inglês não precisa ser perfeito, né? O pessoal se vira aqui com inglês quase que macarrônico e não tem problema. Mas quanto melhor for o seu inglês, menos perrengue você vai passar. Isso é certo, né? Onde as pessoas te acham? No Instagram, me.phd. E as outras redes do Da Kraus ou MEPHD, a gente também tá no YouTube, a gente também tá no Twitter. Minha conta foi hackeada, mas tem uma lá. Foi hackeada. Mas também brasileiro não tá podendo acessar. Mas também não, exatamente. E é isso, me.phd ou mephd.com.br. Duda, eu queria agradecer muitíssimo você ter vindo bater esse papo e te dizer o seguinte, que a gente vai te escalar mais vezes. Porque eu adoro montar mesas com um grupo de pessoas para debater temas como desenvolvimento de carreira. Então, imagina uma psicóloga, tem uma brasileira sensacional que é VP de RH de uma empresa aqui muito representativa. Imagina você, ela, a gente faz um tremendo bate-papo. Eu adoro falar disso, de transição de carreira, porque realmente afeta nossas vidas, né? E agora que eu sei que você não está tão longe, né? 1h30? Isso, 1h15. Então, bem tranquilo. Tá lá, eu vou te escalar. Duda, dia tal, vambora. Bora, me chama que eu venho. Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Parabéns de novo por esse trabalho incrível que tu tá fazendo. Que esse podcast ainda tenha muitos episódios. Tomara. E obrigado para você que nos acompanhou também até aqui. Se você ainda não segue o canal, a hora é agora. Não deixe de dar o like. Acionar o sininho também. E para quem quiser me acompanhar nas outras redes, @Bruno Corano. Eu sou bem ativo no Instagram e a gente se vê semana que vem. Obrigado.